Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista. Hoje estamos recebendo o vereador Alexandre Scombatti com dois convidados muito especiais. Hoje temos o prazer e a honra de receber o médico veterinário Dr. Valdir Brandão, que está lançando um livro, o livro A Missão de um Médico Veterinário na Sociedade, uma coletânea de artigos publicados por ele em jornais e outros veículos de comunicação, e também nosso grande amigo, Dr. Sérgio Miak, que é o presidente da Associação dos Médicos Veterinários e Zootecnistas de Tupã e região, para falar também sobre as ações da associação e, claro, também de homenagear o professor Valdir Brandão. Vereador Alexandre Scombatti, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Vale destacar também que o senhor, também o presidente da Câmara, o vereador Eduardo Shigeru, além do vereador Paulo Henrique, que está subscrevendo, são os autores aí de uma indicação, de uma moção de congratulações, na verdade, homenageando o Dr. Valdir Brandão. E com certeza uma homenagem mais do que justa pela história do Dr. Valdir Brandão e, em especial, a esse livro que está lançando A Missão de um Médico Veterinário na Sociedade. Seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista. Obrigado, Glaucio. Realmente aí nós fizemos uma moção aí pelo lançamento do livro do Dr. Valdir Brandão, que é um grande amigo aí de muitos anos, e tivemos também aí a autoria do vereador Shigeru e do Paulo Henrique, e hoje estamos aqui para prestar essa justa homenagem a uma pessoa que tem uma grande história aí dentro da medicina veterinária, e também convidamos também para estar participando, um amigo também, é um grande parceiro do Dr. Valdir, o Dr. Sérgio Miak, que está aqui presente, e também vai poder falar um pouco também da associação, e agora que está acabando a pandemia, como que eles estão vendo aí futuro. Então, sejam muito bem-vindos. Queria saudar primeiramente o Dr. Valdir Brandão. Dr. Valdir, prazer em recebê-lo aqui. Fiquei muito contente quando eu fiquei sabendo dessa moção, mais do que justa. Acho que homenagens, quanto mais homenagens, melhor. Pela história do Dr. Valdir, pela contribuição na medicina veterinária. O Dr. Sérgio Miak sabe muito bem disso. E agora, essa moção homenageando por esse livro que está sendo lançado. Aí é apenas uma parte do currículo dele, uma parte da história dele, que se for escrever tudo, dá uma enciclopédia de tanta coisa para falar. Dr. Valdir, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado, eu fico contente, fico lisonjeado. Não sou tão merecedor de tamanha lembrança, O que eu fiz, o pouco que eu fiz, o pouco que eu produzi, o pouco que eu vivi foi em retribuição a essa cidade de Tupã que me acolheu como um dos seus filhos, Eu não sou daqui de Tupã, sou do estado do Rio de Janeiro, mas eu fui bem acolhido aqui em Tupã, de modo que aqui eu exerci quase que toda a minha vida profissional, que lá se vão mais de 40 anos. Com certeza. Também queria saudar aqui o Dr. Sérgio Miak. Dr. Sérgio, bem-vindo, representando aqui o senhor que está à frente como presidente da Associação dos Médicos Veterinários e Zootecnistas de Tupã e região. Além de falar um pouquinho das atividades da associação, também homenageando o colega, o Dr. Valdir Brandão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e agradeço também ao nosso querido Alexandre Scombatti por ser nosso parceiro em tudo que nós almejamos, tentando realizar perante a Prefeitura, enfim, a Câmara. Ele sempre nos tem apoiado. E é com grande prazer que hoje eu estou aqui ao lado do Dr. Valdir Brandão, nesse lançamento desse livro. Esse livro, eu não sei se eu posso chamar assim, Brandão, que seriam umas crônicas, Isso conta, Glaucio, eu já li esse livro aí, então conta basicamente tudo que se passou nessas crônicas, desses anos publicados em jornais, enfim, tá? Não estou contando um conteúdo, mas sim, o que vai falar o livro. Eu sempre falei, outro dia mesmo lá na clínica, eu falei para o Brandão, qualquer tipo de classe de serviço, médico, dentista, veterinário, agrônomo, ou um povo em geral, que não tem história, não vai para frente.
E o Brandão vai contribuir muito com esse livro. Até falei nominalmente para ele sobre esse valor desse livro. Ele conta a história de muitas coisas que aconteceram em Tupã, tá? No contexto verdadeiro da época. Então eu achei muito interessante, vale a pena ler. É um livro que você começa a meio-dia, você não para de ler. Que é história nossa, né? Então eu acho muito bacana. Perfeito, doutor Sérgio Miaki. Doutor Valdir, vamos falar um pouquinho sobre o livro em si. Como nós dissemos aqui, é uma coletânea de artigos publicados e, pelo que eu dei uma lida aqui um release aqui do livro, um resumo, na verdade, do livro, a gente percebe que todas as vezes que o senhor sempre esteve aqui junto com o doutor Sérgio, a principal preocupação de vocês, eu percebo que é lógico, além da saúde, a qualidade de vida dos animais, a saúde dos animais, mas é a questão da saúde pública também, porque acaba se refletindo, é uma ligação direta com a saúde pública. Então, a gente percebe a preocupação de vocês, além da questão animal, dos animais, enfim, mas com a saúde dos seres humanos, né, a saúde pública. Fala um pouquinho sobre esses artigos, como que o senhor conseguiu, né, unir esses artigos, escolher esses artigos para poder, né, publicar esse livro. Fala um pouquinho como foi a escolha desses artigos também, quais foram os critérios que o senhor utilizou para poder, né, publicar esse livro. Ô Glauco, eu tenho mais artigos, né? Sim, imagina. Eu tenho mais Uma artigos. pequena, No entanto, a pontinha do iceberg aqui. eu entendeu? reli todos, eu tenho eles guardados originalmente, recortados do próprio jornal, entendeu? Certo. Então eu fui lendo, separando, aquele que eu mais gostei, eu escolhi. Aí eu pensei, agora eu vou ver se o que mais vai atingir a sociedade, que mais vai chegar no âmago do leitor, né? E na época uma pessoa, até de alto gabarito, sim, profissional aqui do Tupã, me falou que admirava bastante meus artigos, porque eu escrevia trocando em miúdos. Aí Uma forma simples, não, objetiva. simples. Se eu falo algumas vezes em zoonose, eu falo o que é zoonose. Se eu falo né, a linguagem que eu uso, o vernáculo que eu uso, eu vou lá e troco em miúdo, porque um mecânico, um professor, um doutorado, vai ler com igual conhecimento, com igual interpretação. Como foi que eu escolhi? Aquele que mais satisfaz o interesse da sociedade. E eu colocando o que o veterinário, médico veterinário, tem importância ali naquele contexto. Saúde pública, vigilância sanitária, prevenção contra doença, meio ambiente, porque o veterinário, onde ele atua nesse tripé. Sim. Saúde Pública, saúde animal, saúde humana e meio ambiente. Isso aí nós chamamos hoje, com os modernos conhecimentos que se tem, nós chamamos isso hoje de saúde única. Então o veterinário pratica a saúde única, que é defesa da saúde humana, defesa da saúde animal e defesa do meio ambiente. Esses foram escolhidos de que maneira? Tem até artigos que a pessoa vai achar, mas ele já falou sobre isso, não. Se eu falo para você, o Dia dos Animais. Um ano eu falei uma coisa, no outro ano, mesmo no Dia dos Animais, eu falo outra coisa, no contexto da época. Por exemplo, hoje, se eu fosse escrever um artigo agora, eu falaria dessa proibição que o presidente da República assinou ontem, né? Proibindo a eutanásia em cães salvos numa necessidade técnica muito grande, não é isso? Então eu sempre acompanhei de perto e jogava para o público. Entendi. E como foi que eu escolhi esses demais artigos? Foi aqueles que mais têm essência. É como se eu tivesse uma cesta cheia de laranja, todas estão boas, nenhuma delas está estragada, todas estão boas, mas você tirar as laranjas mais suculentas, né? Sim, esses artigos, para mim, são os mais suculentos. Em outras ocasiões, doutor Valdir, tanto o senhor como o doutor Sérgio, vocês podem até, né, compartilhar da fala, dos anos para cá, umas décadas para cá, o papel do médico veterinário, né, a participação do médico veterinário em todo esse contexto aumentou muito. Então, os órgãos públicos, né, enfim, a área da saúde buscou esse auxílio junto aos médicos veterinários. Então, acho que houve uma melhora nesse sentido, a contribuição aumentou nesse sentido. Se o senhor quiser comentar um pouco sobre isso também, doutor Sérgio, fique à vontade. A veterinária experimentou um progresso tecnológico, uma identidade com a sociedade muito grande. Sim. Saiu daquele
aquele slogan, né, daquele coisa de que veterinário era profissão de cachorro, de cavalo, que o camarada para ser veterinário tinha que andar com a bota, canivete aqui, um facão, andar sujo, né, de cocô de vaca, passou de vacinador de cachorro e tudo isso. Assim é um elemento técnico, né. Isso já passado na Europa, quando começou a medicina veterinária em faculdade, pelo Bogelat, na escola de Alford, já era assim. Aí alguém, esse Bogelat era um advogado, falou que a faculdade de medicina veterinária, porque o pessoal está gostando tanto. Então, começou a ver que a veterinária tinha importância, ou importância a mais do que aquela que você pensava. Não era só vacinar um cachorro, nem derrubar uma vaca, não. Começaram a ver a importância da veterinária com a tal de saúde única. Foi onde cresceu. E, principalmente, vou falar uma coisa, o doutor Sérgio vai repetir melhor. O bem-estar animal. Sim. Sim. Doutor Sérgio, fique à vontade também. Hoje, Glaucio, que o Brandão mencionou aí, a medicina veterinária, o médico veterinário, ele está em toda a cadeia produtiva. Quer queira, quer não, o pessoal pode negar, mas está na produção de queijo, produção de leite, tá certo? Produção das vacas melhores na genética, a carne de primeira qualidade, tudo tem a mão do médico veterinário, sabe? De um jeito ou de outro, tem aí nessa cadeia. Então o médico veterinário eu acho que é uma das profissões mais pluralistas, sabe? Ela atua em tudo, desde a saúde animal, desde a produção de alimentos que nós consumimos, tá? Na inspeção federal, que hoje você pode consumir um queijo, uma carne inspecionada com total garantia, que se tem um órgão sério é a inspeção federal, tá certo? Então eu acho que é importante a gente falar isso, além da saúde animal, de pequenos animais, de grandes animais, e na produção de proteína animal, tudo que você mexe com o ser humano, que dá garantia de sanidade isenta de qualquer tipo de patógeno, é o médico veterinário. Não é o médico, é o médico veterinário. Entendeu? Olha, que isso é importante, né? Eu fiz questão de perguntar novamente, fazer essa pergunta. Eles já comentaram, né, alguma coisa nesse sentido em outras entrevistas, mas é bom a gente reforçar o papel que tem o médico veterinário em toda essa cadeia, né? E além dessa questão da saúde única, como disse o Dr. Valdir e também o Dr. Sérgio Miaki, vão mais além, né? Na responsabilidade dos médicos veterinários, nessa fiscalização, nessa triagem, na qualidade desses produtos, que inclusive são, né, exportados para outros países. Então, o Brasil, né, hoje nós temos grandes profissionais da área, temos grandes instituições que formam profissionais da área. Então, mas isso teve uma história, teve um início lá atrás. Então, é importante a gente fazer um paralelo do passado com os dias atuais. E importante isso também, né, vereador, né, citar novamente a importância, porque os órgãos públicos precisam da ajuda, do auxílio dos médicos veterinários. Eu gostei muito do que o Dr. Sérgio disse. Muitas coisas que as pessoas acham que são os médicos que cuidam, pelo contrário, tem os médicos veterinários por trás lá, no início de toda essa cadeia, e que são responsáveis pela qualidade, por oferecer produtos de qualidade para a população, né, fazendo com que as pessoas tenham aí, além de tudo, saúde, principalmente. Né? Sim, eu até vou pegar um gancho com o que o Dr. Sérgio disse, a importância do médico veterinário hoje. Eu estive em São Paulo recentemente, junto no Conselho Regional, né, de Medicina, em São Paulo, junto com o Dr. Fábio Manhoso, que é o vice-presidente, né, e é uma honra, né, a nós, tupaenses, tê-lo lá como vice-presidente, né, com o doutor Odemilson também, presidente. E nós vimos, e nós pudemos conhecer toda a estrutura do Conselho, não é simples, é muito abrangente, é muito técnico, é uma equipe muito grande, então ela pude ver de perto realmente o que é a medicina veterinária hoje em São Paulo, a forma que eles trabalham, e claro, com todo amor, né? A gente vê que eles se entregam mesmo, né? Então é um assunto hoje muito discutido e debatido, né? Que vem ganhando muito espaço aí na mídia também, né? Então isso aí é muito importante. Deixa eu só complementar. Claro, fica à vontade. É muito importante salientar aqui, Glaucio, pois não, Dr. Valdir, a presença do vereador no nosso conselho,
porque isso interage o município com o conselho nosso, sabe? Então todos os conselhos de classe, né, de agrônomo, dentista, enfim, eles ficam muito a par da parte municipal. E quem está fazendo essa ponte através do nosso querido Fábio Manhoso, que hoje é vice-presidente do conselho, e através aqui do Alexandre Combate, que é nosso parceiro no município, eu acho muito importante divulgar isso. Claro. Sabe, muitas vezes a pessoa pensa que conselho existe lá para ter conselho, para cabide de emprego, enfim, não é. Ele sim vai fiscalizar umas coisas que a gente está fazendo errado aqui. Vamos supor que eu sou inspecionando aí qualquer jeito uma carne que vai para o consumo dos nossos filhos. E eles, você com a denúncia, ele tem o poder de atuar ali. De atuar ali, sabe? Não é, sabe? Então eu acho importante esse intercâmbio que o Alexandre Combate está fazendo aí para isso. Isso é fundamental para o município. Olha, acho que é a primeira, hein? É a primeira que eu saiba, assim, do conselho, que fazem visita, sabe? No conselho, vê a estrutura, ele acabou de falar, sabe? Não está lá por boniteza. Participativamente. Exatamente. E trazer essas informações para a cidade. Isso. Então amanhã ele tem embasamento para falar do que é um conselho. Pode falar com propriedade. Exatamente. Inclusive, só concluindo, um dia que eu fui no conselho, estava lá o doutor Mário Pulga, que foi presidente do conselho. Teve aqui. Sentado numa mesa lá com um monte de processo lá, analisando. Então a gente vê que o trabalho não para, né? Não para. Né? Então é muito importante. Isso é importante. Perfeito. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista. Hoje recebendo aqui o Dr. Valdir Brandão, que vai falar um pouquinho mais sobre o livro que ele está lançando, o livro A Missão de um Médico Veterinário na Sociedade, que é uma coletânea de artigos publicados em jornais, em veículos de comunicação, e vai acabar se tornando também um manual também para os estudantes aí, que estão referência, vai acabar se tornando um manual também, por que não? E também o nosso querido Dr. Sérgio Miyake, que é o presidente da Associação dos Médicos Veterinários e Zootecnistas de Tupã e região, falando sobre as ações da associação. No segundo bloco vamos falar mais, com mais detalhes sobre as atividades, a programação de atividades da associação nos próximos meses, já que estamos voltando à nossa normalidade, graças a Deus, né? Daqui a pouquinho a gente retorna com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.